Amém? Eu sou da Igreja com a Paz de Cristo Jesus. Desejo a todos uma boa noite de quarta-feira. Mais uma noite em que iremos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa trazer uma ministração que possa nos trazer um renovo, né, no nosso espírito, uma força extra para a nossa caminhada. Nós precisamos de estar em constante oração para que não venhamos sucumbir, não venhamos desistir da nossa caminhada, nem desistir desse Deus que fez um sacrifício tão grande por nós, que foi entregar o próprio filho, o seu único filho, na cruz do Calvário a morrer pelos nossos pecados. E nessa noite, desde já, eu te convido a se inscrever em nosso canal da Igreja Batista Amor e Fé. Seja bem-vindo, que essa palavra possa ecoar dentro de você e que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, você possa compartilhar em seus grupos de WhatsApp ou Facebook. Seja você um agente de Deus através desse canal, compartilhando com outras pessoas essa palavra, não só essa, mas outras palavras que tem aí no canal, que foi ministrada, os cultos de domingo. Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero já de antemão orar por você, orar por nós, pedir a Deus para que Ele possa nos abençoar nessa noite. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite em tua presença, por mais uma noite de culto, de cura e libertação. E pedimos a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, pedimos o teu perdão sobre nossas vidas, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, perdão, Senhor, pela nossa ingratidão, perdão, Senhor, pela nossa carnalidade, Senhor Deus da glória, Senhor, perdão pelo olhar, Senhor, mundano, olhar de prostituição, de cobiça, perdão, Senhor Deus da glória, por cada erro e por cada pecado cometido. Seja ele consciente ou inconsciente, tenha misericórdia de nós, que o teu perdão possa cair sobre nós nesta noite e que não venhamos mais cair no mesmo erro, que não venhamos mais pecar, que não venhamos mais entrar por caminhos tortuosos, que não venha sair de nossas bocas palavras torpes, palavras que não te agradam, que não venhamos mais ter um olhar mundano, um olhar de prostituição ou de cobiça. Senhor, tira a inveja, Senhor, dos nossos corações, tira, Senhor, a arrogância, tira a ignorância, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não provém de ti. Queremos, ó Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, exercer, Deus da glória, o teu grande amor para com o próximo. Senhor, nós queremos, Pai, andar, Senhor, como Cristo andou. Então, Pai, nos fortalece nessa noite e nos dê, Senhor Deus da glória, uma noite, Senhor Deus da glória, cheio, Senhor, da tua revelação. Senhor, eu suplico a ti, Senhor, pelos hospitais, eu suplico a ti pelos médicos, eu suplico a ti, Senhor, pelos enfermos, Senhor, por aqueles que foram acometidos por essa doença maligna, Senhor Deus da glória, Covid-19, aqueles também que foram acometidos pelo câncer, outra doença maligna também. Tenha misericórdia, toca nessas pessoas, Senhor Deus da glória, aqueles que estão em estado terminal de câncer, eu te peço em nome de Jesus, toca com a tua mão de poder, e Deus da glória, em nome de Jesus, ministra a cura sobre essa pessoa. Senhor, visita as famílias, visita, Senhor, os irmãos, visita em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, as penitenciárias, vai, Senhor, transformando vidas, Senhor, desses homens, dessas mulheres que se encontram dentro de um cárcere. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, muda a história, muda, Senhor Deus da glória, a história do nosso país, muda a história dessa família que nos ouve agora, muda a história deste homem, ó Senhor, que tanto chora querendo mudar de vida, a história desta mulher, Senhor, que tanto sofre, que tanto, Senhor Deus da glória, geme de dor, porque, Senhor, não consegue, Senhor, sair das amarrações de Satanás, não consegue sair das algemas espirituais,
espirituais, não consegue sair, Senhor Deus da glória, dessas cadeias, Senhor, que a cercam, cadeias espirituais que prenderam no vício do pecado, no vício das drogas, no vício, Senhor Deus da glória, da prostituição, do alcoolismo. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nos liberta de tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, de tudo aquilo que nos afasta de ti, que nos faz nos distanciar, Senhor Deus da glória, de ti. Pai, nós creremos, nós queremos, nós precisamos, Senhor, da tua presença em nós, nós precisamos da tua palavra em nós precisamos do teu Santo Espírito em nós. Por isso clamamos a ti nesta noite, venha sobre nós com o teu poder, com a tua glória, venha sobre nós e nos livra, Senhor, de todo mal. Senhor, nos liberta, Senhor Deus da glória, do mal que nos aflige. Nos liberta, Senhor Deus da glória, do mal, Senhor Deus da glória, que vem nos afligindo dias após dias. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando Israel, visita ali aquela cidade, aquele país, toma em suas mãos, repreende aquele espírito maligno de destruição, de guerra, Senhor, de guerra armada. Paira ali com a tua mão de poder, toma as autoridades, toma, Senhor Deus da glória, as duas lideranças, e Deus da glória, em nome de Jesus, tira, Senhor Deus da glória, essa divisão, essa contenda, joga por terra. Senhor, visita os países, visita os líderes, Senhor, de cada país, e Deus, em nome de Jesus, no teu santo nome que tem poder, nós clamamos e pedimos, paira a paz do Senhor sobre a face da terra, e nos dê, Senhor Deus da glória, uma noite, Senhor, de renovo, uma noite de libertação, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu já mencionei, se inscreva no canal, tá? Compartilhe. Você que queira fazer a sua oferta, tem aí o QR Code, tem o número da conta, tem os dados bancários, a chave Pix da igreja é o CNPJ, tá aí. Nossa conta é no Banco Bradesco. Fique à vontade, que Deus possa te abençoar poderosamente e multiplicar as suas finanças. Amém? Então eu queria pedir para que vocês abram as suas Bíblias no capítulo 10 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Abra aí as suas Bíblias no capítulo 10. Amém? Semana passada nós fizemos uma meditação, uma breve meditação sobre parte inicial do livro de Atos. Eu li até aqui o capítulo 9, falamos um pouco a respeito do início ali da igreja de Atos, no início das conversões, dos milagres, falamos de como também começou a perseguição, e nós vamos falar hoje a respeito de um homem, um centurião chamado Cornélio, e vamos falar a respeito de oração. Amém? Então, capítulo 10 de Atos diz assim: havia em Cesareia, deixa eu botar o óculos aqui, irmãos, que até eu acostumar com isso é difícil. Vamos lá. Misericórdia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas aos povos e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se
lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contou-lhe tudo o que tinha acontecido, e os enviou a Jope. Amém? Até aqui, irmãos, até o versículo 7. E vamos dando seguimento na palavra. Amém? Então, nós vamos ver certo homem, certo centurião, um homem que era, vamos dizer, um general, um centurião, né? Ele tinha lá o seu regimento, vamos dizer que ele tinha poder, né? Poder terreno, claro. Ele não tinha um poder celestial. Mas uma coisa que a Bíblia ela nos alerta, que ela me chama muito a atenção, é que esse homem, a Bíblia vai dizer que ele dava muitas esmolas aos povos e orava continuamente a Deus. Além das esmolas, além de ser um homem piedoso, além de ser um homem que ajudava o seu próximo, ele tinha algo com ele que era o costume de falar com Deus, ou seja, ele orava continuamente. E a Bíblia vai dizer que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele tem uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. O anjo do Senhor respondeu a Cornélio a seguinte coisa: as suas orações e esmolas subiram a Deus. Ou seja, o anjo está dizendo: Cornélio, as suas orações são ouvidas. O Senhor ouviu as suas orações, não é aquela coisa, hoje eu ouvi, não. O Senhor tem ouvido as suas orações. Presta bem atenção, ele diz assim no versículo 4, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, Deus recebeu a oração de Cornélio. Mas por quê? Será que era porque ele fazia... Não, era porque ele orava continuamente. Era uma coisa de insistência, era uma coisa que não tinha aquela intercalação de 2 ou 3 semanas, não, era uma coisa contínua, não era aquela coisa que orei hoje, orei ontem, orei e depois eu paro 2, 3, 4 dias de orar e volto a... Não, ele estava orando continuamente. Se a Bíblia fala que é continuamente, então era uma coisa que quase que não tinha intercalação, ele orava constantemente, ele orava diariamente, ele orava dia após dia. E como tem sido hoje a nossa vida de oração? Nós queremos muito ser ouvidos por Deus, nós queremos muito que Deus ouça o nosso clamor. É claro, Ele não está com os seus ouvidos fechado. A Bíblia diz que Ele está dos altos céus e que dos altos céus Ele inclina os seus ouvidos a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa oração. A Bíblia fala que Ele tem olhos e vê, Ele tem nariz e sente, né, o cheiro, ele tem mãos e toca, Ele tem ouvidos e ouve também. Ele tem boca e fala, diferente dos deuses feitos por mão de homens, deuses de barro, que têm olhos e não enxergam, têm ouvido e não ouvem, tem nariz e não sente cheiro, tem mãos, mas não pode apalpar, não podem tocar. O nosso Deus não, o nosso Deus é diferente. Ele tem tudo isso, ele vê, ele tem os olhos, ele enxerga, ele tem os ouvidos, ele ouve, ele tem as mãos, ele toca, ele tem a boca, ele fala conosco, ele tem o nariz, ele sente o cheiro agradável da nossa oferta, quando é continuamente. Agora, quando nós oramos, né, vamos dizer assim, pouquíssimos, quando a nossa oração é aquela oração com muitas intercalações, o que eu quero dizer, quando eu oro hoje, depois eu vou orar daqui a 3 dias, aí daqui a 3 dias eu oro mais um pouco, daí vou orar só daqui a 1 semana novamente, quando eu oro daqui a 1 semana, depois leva mais 1 ou 2 dias, não, a oração dele não era dessa forma, a oração dele era diariamente. Isso nos arremete para o livro de Daniel, quando diz que Daniel todos os dias se prostravam diante da sua janela em direção para Jerusalém para orar ao Senhor.
E ali viram que arrumaram um argumento para pegar Daniel, para acusarem Daniel. Porque Daniel, em vez de se prostrar lá à estátua do rei, Daniel ele se prostra diante do Deus vivo e ora ao Senhor. Né? Na verdade, ele não se prostra, na verdade ele não poderia clamar nenhum outro Deus a não ser ao Deus lá de Nabucodonosor. Ele teria que orar para Nabucodonosor, e ele estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Então, Cornélio, ele é um homem piedoso e é um homem de oração. Então, de tanto ele orar, de tanto ele clamar, não que eu estou dizendo que Deus ele não está ouvindo o teu clamor porque você tem orado pouco. Você pode orar todos os dias, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja 10 minutos, ainda que seja 1 hora por dia. E Deus, eu quero te dizer que Deus está ouvindo a sua oração. O que eu quero dizer é que dificilmente nós vamos obter resposta de oração se a nossa oração tiver um tempo de intercalação muito alto, porque nós oramos hoje, né? Vamos dizer que eu oro hoje pela minha saúde. Aí amanhã eu já não oro mais. Aí passou amanhã quinta, aí vem sexta, aí sábado, aí domingo na igreja eu vou levantar um clamor de oração de novo. Eu já vou esquecer da oração que eu fiz hoje. Já esqueci, porque se passaram 3, 4 dias. Eu costumo dizer, às vezes, para algumas pessoas, pô, cara, não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar do que passou já 3 dias. Então, quando nós oramos diariamente, nós temos uma continuidade de oração. Nós vamos insistindo sobre aquele propósito de oração. Eu estou orando com esse propósito. Senhor, eu preciso que o Senhor renove a minha saúde. Senhor, eu preciso que o Senhor ouça a oração que eu tenho feito a respeito da minha saúde. Senhor, eu preciso que o Senhor responda a oração que eu tenho feito em questão do meu filho. Senhor, eu preciso da libertação do meu filho. Eu quero que o meu filho seja liberto. Eu imploro ao Senhor para que o Senhor venha tocar nele, venha libertá-lo. Senhor, eu preciso, ó Deus, com que os irmãos da igreja venham crescer. Eu oro para que os irmãos venham ter uma vivência com o Senhor. Então, isso não pode ser intercaladamente. Ele não pode ter como é que eu vou dizer? Um tempo um espaço de tempo. Como eu disse, eu orei hoje, eu vou orar daqui a 3, 4 dias. Não, eu tenho que orar hoje, eu tenho que orar amanhã, eu tenho que orar depois. É persistência. É a palavra de Lucas, aquela viúva lá que vai diante daquele juiz e incomoda ele, até que chega um momento que ele fala, bom, não tem jeito, eu vou responder essa mulher porque ela está me incomodando. Eu vou abençoar logo. É a insistência, irmãos. É a insistência de você buscar o Senhor até encontrá-lo, até ter um encontro com ele. É o que Cornélio fez. Ele começa a buscar, aí ele começa ali a abençoar os irmãos, ele está orando todos os dias, ele está clamando, ele com sua família. Com isso, ele consegue, ele alcança o temor ao Senhor, não só para a sua vida, mas para a sua família também, porque eu creio que através da sua oração, a sua família começa a ser afetada, até que o Senhor se apresenta a ele. E agora o Senhor dá uma ordem a ele, vai em busca de um homem chamado Simão, conhecido também por Pedro. E esse homem, ele vai te dizer, ele vai te falar o que é necessário. Irmão, passagem essa maravilhosa, porque quando o Senhor está se revelando a Cornélio, daqui a pouco ele se revela a Pedro também. Pedro está lá em Jope, Pedro está lá no jejum, está esperando lá a hora, e o Senhor mostra para ele, abre os céus, vem descendo um grande lençol, e nesse lençol tinha tudo quanto é tipo de animal, de réptil, tinha tudo quanto é tipo de bicho, e o Senhor fala para Pedro, mata e coma. E Pedro diz, não, Senhor, como posso matar? Olha só, Pedro já convertido, irmãos. Isso nos leva a entender que muitas das vezes, quando o Senhor nos der uma ordem, muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós vamos entrar em questionamento com Deus. Mas por que, Deus, eu vou ter que fazer isso? Mas por que, Deus, eu vou ter que orar por essa vida? Mas por que, Deus, eu vou ter que ir até esse homem? Mas por que, Deus, o Senhor está me enviando a ele? Ele me prejudicou, ele me feriu. Mas por que, Deus? Mata e come, Pedro, porque aquilo que eu purifiquei, tu não chama imundo. Então, se Deus nos tornou santos, se Deus nos resgatou das trevas,
Provavelmente não, é certo, certamente, aqueles que nos perseguem, aqueles que muitas das vezes nos ferem, Deus possa ser que Deus vai nos usar para esses que nos feriu, para esses que têm nos perseguido, para esses que têm trago desânimo em nosso espírito. E o Senhor vai falar, ora por ele, abençoa a vida dele. E aí nós não podemos questionar, nós temos que estar muito atento à voz do Senhor. E quando Pedro fala, Senhor, de modo nenhum não vou matar, não vou comer, nunca entrou coisa impura em minha boca. Olha só o que Pedro fala para Deus, nunca entrou coisa impura em minha boca, Senhor, não vou matar. Se o Senhor fala para ele, Pedro, aquilo que eu purifiquei não chama impuro. Ou seja, Deus já estava mostrando a Pedro que iria chegar ali homens que o povo judeu não aceitaria. Chegaria homens ali gentios, como vai dizer a palavra lá no livro de João, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me receberam. Então aqueles que me receberam, eu me revelei, eu os salvei, eu os aceitei. Então, irmãos, quando o Senhor ele mostra isso para Pedro, ele diz, vai vir homens a ti, Pedro. E o povo de Judá, o povo judeu, os escribas, os sacerdotes, aqueles caras ali, vamos dizer os doutores da lei. É claro que os sacerdotes e os escribas já estavam distantes aqui, já não tinha mais. Agora aqui já era a cúpula dos 12, já era, né, a cúpula dos cristãos. Então os cristãos não aceitavam, não iriam aceitar aqueles homens, porque eram gentios. Mas Pedro diz para o Senhor que não, e o Senhor fala para ele, não, mata e come. E aí daqui a pouco o Senhor se revela novamente, fala, vai vir homens aí a ti, você não questione nada, vá com eles, porque eu me revelarei a eles. E Pedro vai com aqueles homens, e a casa de Cornélio, irmãos, é alcançada com palavras de bênção, com palavras de revelação. O que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, seja você persistente em oração, seja você persistente no teu clamor, seja você um homem persistente na oração pelo teu filho, pela tua filha, pela tua esposa. Seja você uma mulher de oração persistente no jejum, persistente na oração pelo seu esposo, pela sua filha, pela sua casa. Seja você um jovem persistente por aquela varoa que Deus tem preparado para você, para que você não venha entrar em furada, para que você não venha entrar em um casamento furado que lá na frente vai te trazer desgosto, vai te trazer desânimo, vai te trazer remorso, vai te trazer amargura na alma. Seja você um jovem insistente na oração, pedindo Deus, se revela a mim, mostre-me qual é o chamado que tu tens para a minha vida, me ajuda com isso. Seja você uma jovem insistente na oração, pedindo, Senhor, revela para mim qual é o varão que o Senhor tem preparado, não deixa que eu entre em um casamento em que eu encontre um homem que venha me maltratar, que venha me desonrar. Não, eu quero um homem segundo o teu propósito, um homem que me honra, um homem que honra a família, um homem que me leve até o altar, um homem que diga para mim até que a morte o separe, e honre esse compromisso. Irmãos, nós precisamos ser persistentes, porque na nossa persistência com Deus, o diabo ele não vai achar brecha, de jeito nenhum ele não vai achar brecha para enfiar um pé rapado, para enfiar um homem maligno. Quando eu digo pé rapado, eu não estou dizendo um homem pobre, não estou dizendo um homem pobre de finanças, não. Eu estou dizendo um homem pobre de espírito, um homem cheio de diabo, um homem cheio de desejos malignos, um homem que veio só para maltratar, para ferir. A mesma coisa da mulher. O camarada está ali, está orando pelo casamento, está pedindo, mas aí em algum momento ele deixa de orar por aquilo, aí surge uma unha encravada na sua vida, e aí aquela mulher só aparenta ser uma mulher piedosa, e quando você vai ver uma mulher maligna, uma mulher que vai desonrar, uma mulher que não vai ter pudor nenhum, é a mesma coisa, é vice-versa. Então nós precisamos de ser homens e mulheres de constante oração, para que Deus possa nos responder, para que Deus possa nos visitar e dizer, como o anjo falou aqui, as suas orações e as suas esmolas
subiram ao Senhor como oferta memorial. Irmão, não tem jeito. Se você tem sido um homem e uma mulher de oração, pode ter certeza que Deus vai te responder. Ainda que demore, irmãos, vai chegar o tempo que Deus vai falar, não, agora eu vou dar um basta nessa situação, eu vou levantar e vou fazer. Entendeu? Quanto tempo o povo de Israel teve ali no Egito sofrendo? Quanto tempo aquele povo teve ali padecendo? Mas o Senhor ouve o clamor do povo e diz, Moisés, o clamor do meu povo subiu a mim. E agora eu te envio a salvar essa nação, a salvar esse povo, tirar da escravidão. Irmãos, nós precisamos orar constantemente a Deus para que Deus nos tire da escravidão, para que Deus nos tire da apostasia, para que Deus nos tire das coisas que não agrada a Ele, para que nós venhamos ter uma vida com Deus. Não adianta eu ser um homem de oração, mas em oração muito intercalada. Eu preciso ser um homem de oração e oração contínua, um homem insistente. Aí a gente vai dizer, bater, bater, abrir-se-vos-á, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Eu vou dizer para você, clame todo o tempo. Eu vou dizer para você, como Paulo falou, orem e orem sem cessar. Ou seja, ore todos os dias, orem todas as manhãs, orem todas as noites, orem durante o dia. Um momento em que você tiver, vamos dizer assim, um momento em que você tiver livre, que você não tiver nada para fazer, orem ao Senhor, peça a Deus. Peça a Deus para que Ele possa te guardar, te livrar, para que Ele possa salvar não só a tua vida, mas salvar você e tua casa. Porque quando Pedro vai a Cornélio e começa a pregar as boas novas a Cornélio, ele recebe aquilo de coração e ele e sua casa, são todos eles ali, todos aqueles que estavam com Cornélio, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor, Ele veio para todos. Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para os nossos filhos, Ele veio para os nossos parentes, Ele veio para aqueles que nos perseguem, para os nossos inimigos, Ele veio para todos. Presta bem atenção, Paulo de Tarso, que era Saulo, era o perseguidor, era um homem que perseguiu, o Senhor veio para ele também, o Senhor o salvou. O Senhor libertou Paulo, e Paulo foi um grande pregador, Paulo foi um grande evangelista, Paulo foi um grande... Um homem que ergueu diversas igrejas, implantador de igrejas. Então nós precisamos hoje ser homens e mulheres de oração, para que Deus possa, através de nossas vidas, agir em favor do povo, agir em favor daquele homem que está com o coração nas trevas, agir em favor dessa mulher que está com o seu coração nas trevas, agir em favor dessa nação que está em constante pecado, agir em favor das nações, do mundo, vamos dizer assim, dos reinos dessa terra, que se corromperam. Não é porque eu conhecia Cristo, não é porque Cristo me tirou das trevas que eu sou santarrão, não. Não é porque Cristo, que eu estou em boa posição, não. Eu preciso ainda levar esse nome. Por onde quer que eu vá, eu preciso pregar Cristo Jesus. Eu preciso anunciar as boas novas. Eu convido você, irmãos, a anunciar boas novas. Orem a Deus, fala assim, Deus, tira a timidez de mim. Senhor, tira, Senhor Deus da glória, essa frieza do meu coração. Senhor, tira de mim, Senhor Deus da glória, esse medo de anunciar o teu nome, de anunciar o teu evangelho, porque tem muitas pessoas, irmãos, que quando chegam diante de Deus, quando chegam no evangelho, elas ficam temerosas. Eu não sei por que isso, eu fiquei muito temeroso por muito tempo. Eu não era que era temeroso, mas era o medo da aceitação das pessoas. Hoje não, onde eu chego, irmão, se pergunta, qual é a tua religião? Eu sou cristão, e se perguntou é porque está precisando de alguma coisa, eu já entro já de sola e já vou pregando o evangelho. Então nós precisamos hoje, em nome de Jesus Cristo, serem homens e mulheres de oração. Creia que em algum momento o Senhor ele há de se revelar a ti. E o Senhor vai vir com uma resposta dizendo, a sua oração
foi ouvida. Não tem jeito, irmãos. Deus não é surdo. Deus não está com os seus ouvidos agravados, tampados, não. Ele está esperando você ter um momento de contínua oração, de oração contínua, de oração constante. Nós não podemos nos acomodar em orar hoje e orar daqui a 2 dias. Nós precisamos de orar sem cessar todos os dias. Amém? Eu deixo essa palavra para o seu coração, que Deus possa te abençoar poderosamente e que as suas orações possam subir como oferta agradável ao trono de Deus, que possa chegar como incenso suave às narinas do nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos, eu vou estar orando e já deixo o convite para você estar conosco no domingo, culto presencial, para você estar ligado em nosso canal na sexta-feira, culto de casais e família com a pastora Cláudia. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, Pai nosso que está aí no céu, santificado és o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Senhor, visita esse homem, visita esta mulher, visita este jovem, visita a juventude, Senhor, da tua igreja, a juventude, Senhor, que hoje clama pelo teu nome. Se revele, Senhor, teu servo, a tua serva, se revele a juventude. Senhor, dê força, Senhor, para a juventude, dê força, Senhor, para esse homem, para essa mulher, dê força para a tua igreja, nos dê força, Senhor, para que possamos, Pai, ter uma vida de oração e uma vida constante em oração. Senhor, que a nossa vida, Senhor, venha a ser uma vida de oração contínua. Que possamos, ó Pai, serem homens e mulheres piedosos. Que, Senhor, venhamos ajudar o nosso próximo e que venhamos orar continuamente, Senhor Deus da glória, não só por nós, mas por todas as nações, por todos os povos, e pedindo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa visitar essas nações, visitar esses povos, e assim restaurar, Senhor, o coração do Teu povo. Restaurar o coração, Senhor Deus da glória, das nações que decaíram em pecado, das nações que decaíram na apostasia. Apostasia, Senhor, na onde a Tua palavra diz que surgiria, e surgiria dizendo que o amor de muitos se esfriaria. Senhor, e o que nós temos visto nos dias de hoje é muitos e muitos sem amor. O amor se esfriando, as pessoas, Senhor, cometendo atrocidades, as pessoas cometendo atos que não conseguimos entender e que não acreditamos que estão cometendo. Então, Pai, eu te peço, Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, mas nos dê, Senhor, Senhor, constância, Senhor, em nosso ser, nosso espírito, para que possamos, ó Senhor, ter uma vida de constante oração. Nos dê firmeza em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E a igreja diz: amém. Deus te abençoe poderosamente.